esperando vocês entrarem. Tô esperando vocês entrarem. Oi, boa noite. Boa noite, Rebeca. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Neia. Boa noite. Preciso saber se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo, se está tudo ok. Eu estou entrando aí com um pouquinho de atraso. Avisei a Andreia. Oi, Aline. Beijo. Nayara. Tá todo mundo? Gente, preciso saber. Estão me ouvindo? Oi, Maia. Gente, a Maia da live de ontem. Eu vou subir essa live pro YouTube. Vocês vão ver que live maravilhosa, né? Ah, ó, tem uma moça em mãe plural. Ela tava falando boa noite na live de ontem. Todo mundo desesperado, achando que já tinha começado. Kelly Patrício, boa noite. Então tá tudo ok. Já vou olhar se a Andreia tá por aqui. Andreia e o Fábio, né? E vou chamar ela. Deixa eu ver. Ah, ela ainda não tá, não apareceu. Tô esperando a mãe dos 11, gente. Hoje eu vou ser aluna aqui nesse negócio, eu quero aprender também. Tô esperando ela entrar. Andréia, dê o sinal da graça. Gente, live muito boa. Vou falar para vocês a live da Maia. Quase que aquela live não sai, viu, gente? Da primeira vez o Instagram não salvou. Ontem a live começou a travar, ficou sem áudio, foi uma coisa. Ah, a Andréia tá por aí já. Já vou chamar. Andréia, já vou te chamar. E aí, não queria dar certo de jeito nenhum. Eu falei, Jesus. Mas é porque a live com a Maia foi muito boa. E a de hoje vai ser também imperdível. Gente do céu! Conseguimos entrar agora. E aí, Oh, tá tudo bem? eu vou olhar aqui para eu aumentar aqui para eu te ouvir melhor. Tá bom. Isso, agora tá ótimo. Tá Aí, agora ouvindo? tá ótimo. Gente, Ah, primeira coisa, deixa eu tietar, por favor. Gente, eu ouço vocês há muito tempo mesmo, os podcasts lá. Coloco lá e ia lavando louça e ouvindo quando eu ainda tinha dois filhinhos ainda, e escutava, falava, gente, eu tenho que aprender com esse casal. Muito bom, sabe? Então, hoje eu tenho que tietar mesmo, porque é tipo assim, nossa, são eles que eu ouvia tanto tempo atrás. Então, antes de tudo, já. queria agradecer, André, agradecer, Fábio, muito sinceramente, assim, por vocês terem aceitado. E assim, hoje, como eu falei para o pessoal, hoje eu sento na cadeira, vou ser aluna e vou aprender, porque Não, é não, muita experiência na vida de vocês para passar para a gente. mas a gente te escuta também e a gente também tem muito a aprender com você, pode ter certeza. Vai uma troca, né? Sim, com certeza. Então, primeiramente, eu queria que você se apresentasse. Sei que muita gente do público de vocês está aqui e já conhece, mas eu acho que do meu pessoal tem muita gente que não conhece vocês. Eu queria Tá que bom. vocês se apresentassem antes de tudo. Então, tá bom. Eu sou Andreia Toledo, sou conhecida como mãe dos 11, porque nós temos 11 filhos, né? Temos também duas netinhas. Atualmente eu fico em casa com as crianças, então a minha profissão é mãe. Apesar de ser formada em gastronomia, eu tenho a formação em gastronomia, mas a minha profissão é ser mãe. Ah, Eu sou o Fábio Toledo, eu sou o marido da mãe dos 11 e o pai dos 11, o pai dos 11 também. Estamos casados há 28 anos. Eu não pode Não posso errar. errar em Não. público, jamais seria um erro grosseiro errar o tempo de casamento. Estamos casados há 28 anos.
11 filhos, 2 netinhas, e com tudo isso, nas horas vagas, eu sou juiz de direito aqui em Campinas. Nas horas vagas, né? Gente, quando a última vez que eu escutei os anos de casada era 25. Então já estava aí, ó. Já tô... É que todo ano muda. Então, aí eu nem Aliás, coloquei, nem coloquei no texto. Eu nem coloquei no texto porque eu não lembrava mais se era 25, se era 26. Eu falei, não, como a última vez que eu ouvi era 25, já deve ter passado uns anos aí. Já passaram 3 anos já. Inclusive, quando você falou dos 25, eu até pensei em colocar, mas eu acabei não conseguindo, para chamar vocês que tem um vídeo nosso das nossas bodas de prata. Aí sim, há 3 anos atrás, com os 25 anos, está no nosso canal do YouTube, no Família e Educação no YouTube. E tem muito, aquilo que a gente fala lá tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje aqui. Então, quem tiver interesse, entra lá no Família e Educação no YouTube e coloca Bodas de Prata, que eu falo um pouquinho dessa nossa história, como é que surgiu essa família, enfim, vale a pena conferir. Então, eu ouvi uma vez um podcast, foi seu, Fábio. Eu acho que eu me lembro, a Andréia não falava, mas sobre família numerosa. E foi um dos podcasts que eu mais aprendi na vida sobre realmente o que era o tema. Aí eu falei, não, eu tenho que chamar esse pessoal aí, que esse pessoal, pronto, eles vão... Eu queria começar já perguntando, assim, tem muita gente que entra no direct e vem perguntar, mas o que é mesmo abertura à vida? Quer dizer que eu tenho que ter 20 filhos? Ser aberto à vida é ter 20 filhos? Ou eu posso ter só 2 e ser aberta à vida? Afinal, o que a igreja diz sobre isso? Olha, então, não está no número o que é estar aberto à vida. Acho que isso está num contexto, Tati, até maior, né? O que nós devemos fazer nós como cristãos? O que é o que dá sentido à nossa vida? É fazer o que Deus quer de nós. Isso é o que dá sentido à nossa vida. E quando a gente fala de filhos, de ter filhos, ter ou não ter filhos, está inserido exatamente no mesmo contexto. Então, um grande desafio é aquela pergunta que nós nos fazemos, o que Deus espera de nós. E a resposta a essa indagação é o que vai fazer todo o sentido da nossa vida, simplesmente disso depende sermos ou não sermos felizes, nessa vida e depois na outra, né? No fundo, é nesses termos que se coloca a questão. Agora, ter ou não ter filhos está exatamente no mesmo contexto. Tem até uma história da Andréia, que alguém perguntou se estava o meu marido, ela que estava falando, né, meu marido, eu e Deus. No nossa vida conjugal está eu, meu marido e Deus. Ou seja, e no ato de trazer novos seres ao mundo é exatamente o mesmo contexto. Então, ter ou não ter, para quem está aberto à vida, é no sentido de acolher, de aceitar a vontade de Deus com relação a esse aspecto tão fundamental. Porque um grande risco, um grande perigo na nossa vida, para nós cristãos, católicos, ou cristãos em geral, que queremos ser coerentes com a nossa fé, às vezes corre o risco de não com palavras, não dessa forma, mas com as nossas opções, é como se a gente pudesse, muitas pessoas como se estivessem dizendo para Deus assim, olha, o Senhor tem o direito de entrar em todos os aspectos da minha vida, menos nesse em que vai se decidir se vamos ou não trazer novos seres ao mundo destinados a uma eternidade feliz. Só que ele, por amor a nós, ele quer estar em todos os aspectos da nossa vida e, muito especialmente, nesse em que nós cooperamos com ele, com essa nobre e sublime missão de trazer novos seres ao mundo. Então, como sempre, um pouco teórico, depois a gente pode falar um pouco mais de questões, as implicações um pouco mais práticas disso, mas é isso. Fábio, eu lembro que você falava nesse podcast que me marcou muito. E, assim, eu replico hoje suas palavras porque aquilo para mim foi um entendimento, foi a chave, assim, de todo o assunto, sabe? Dessa questão da abertura à vida. Que você falava que a grande questão é a generosidade, né? Você falava muito essa palavra e falava com muita ênfase, né?
que o casal ele tem que olhar se ele está sendo generoso para com Deus. Isso é o que tem que permear a nossa vida e tem que ser o que realmente vai distinguir se estamos corretos no nosso agir como casal ou se estamos sendo egoístas, né? E você falava muito disso. E como eu aprendi com você dizendo isso, vocês, quando vocês se casaram, vocês já se casaram sabendo disso? Assiste o vídeo que eu falei, nesse vídeo que eu falei que está lá no YouTube, eu conto esse segredo. Mas eu vou contar aqui de novo para vocês como é que foi, que essa história é interessante. Nós estávamos, eu lembro que é um casalzinho de namorado apaixonado, não que eu ainda não esteja apaixonado, que estou, depois eu quero falar um pouco disso também, mas era um casalzinho de namorado apaixonado numa pequena cidadezinha do interior, vocês podem pelo nosso sotaque, né, Andréia não abriu muito a boca ainda, mas pelo meu sotaque caipira, vocês já podem perceber que é de uma cidadezinha pequena do interior de São Paulo. E estávamos lá na praça, não sei se estava na casa dela, e num dia surgiu o assunto de filhos. Eu não sei, aquele casal, sabe quando a gente vai falando de mil coisas na época de namoro, e aquele assunto que surge do nada. E ela falou o seguinte, falou, olha, eu queria ter muitos filhos, eu queria ter uns 5. E olhou para mim assim, como quem diz, esperando a minha reação, eu quero saber o que ele vai. E eu não surpreendi nada com aquilo, porque eu respondi que, olha, eu nunca pensei num número exato, mas eu detesto ficar sozinho. Então eu queria que quando o último filho estivesse saindo de casa, já estivesse chegando os netos. E aí aí que entra a generosidade que você falava, Tatiana, porque Deus nos dá muito mais do que a gente ousa sonhar ou pedir. Porque ao invés dos 5, eram 11. E o mais novo estava na barriga e já tínhamos netos. Então, Deus nos sempre dá muito mais. Então, nós falamos disso, sim. A gente já tinha esse sonho de ter uma família numerosa desde quando namorávamos. Mas, é claro que nada um desses sonhos está nas nossas mãos. As coisas foram acontecendo. E é engraçado que você falou de generosidade. E, às vezes, eu já me questionei, eu já me coloquei me perguntando, né? Por que eu tenho esse privilégio? E a Andréia, penso que ela diz o mesmo, ela estou falando muito, deixando ela quietinha hoje, mas por que a gente tem esse privilégio de eu falar, gente, eu estou apaixonado pela minha esposa, mesmo 20 anos depois, quando eu vi que ela chegou ontem no convívio, ficou alguns dias fora, que ela estava numa atividade de formação, eu falei, nossa, como é bom que você está aqui, né? E aí, isso tem muito, generosidade e felicidade estão muito próximos, então, talvez a generosidade é o segredo da felicidade. E se nos perguntassem o segredo, assim, porque, olha, o seu casamento foi bem sucedido, vocês estão bem, estão felizes? Sim, graças a Deus. E eu acho que a postura de abertura à vida, eu não saberia dizer se é a principal, mas ela é simplesmente fundamental para que os anos de casamento vai fazendo que o amor conjugal seja cada vez mais jovem. Então, é o grande segredo mesmo da felicidade no casamento, ter essa postura de abertura. Agora, gênero tem aquilo que a gente dizia também, conhecemos muitas mães e pais generosos que têm um filho só. Então, não está no número a generosidade, mas está nessa abertura, nesse confiar, enfim. É isso. Mas desculpa, eu estou falando muito hoje, hein, gente? Eu sempre digo, Tati, que às vezes perguntam assim, então para eu ser generosa eu preciso ter 6 filhos? Não importa o número que você vai ter de filho, porque isso eu acho que o casal tem que decidir, que cada família sabe a família que tem, se pode ter, questão de saúde, questão de um monte de coisa. Mas está em estar aberto, essa generosidade, não, eu gostaria de ter, eu posso ter, quem sabe um dia eu vou ter, agora não é o momento, mas eu tenho essa disponibilidade. Então essa generosidade, independe, pode ser com 1, 2, pode ser com nenhum. Tem casais que não têm nenhum filho e são muito generosos, estão muito abertos à vida. E isso é o que permeia um pouco um casamento, né? Entendi, André. Ontem mesmo nós tivemos uma live aqui com a Maia e ela e o marido eles não puderam ter filhos biológicos e adotaram 6 crianças de uma vez só. Então, assim, ficou marcado aqui isso. Então, assim, e como que isso fecundou o casamento deles? Esse gesto de generosidade, né?
E você falou uma coisa aí, Fábio, que eu já captei, a questão do amor jovem do casal. Todo mundo me pergunta como que faz para viver o amor do casal depois dos filhos. E ainda mais depois de tantos filhos. Como que foi para vocês? Assim, eu não saberia dar uma explicação, né? Como que isso foi acontecendo com a gente. Mas tem um desabafo que eu já ouvi, acho que num curso de orientação familiar, ou que é uma frase muito corriqueira, que diz o seguinte: por que parece que às vezes os filhos, ao invés de unir, separam o casal? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida, porque o casal precisa viver muito bem essa chegada dos filhos. A gente precisa entender que os nossos filhos são fruto do nosso amor. É indescritível o amor de mãe por um filho, é indescritível o amor de um pai por um filho, mas uma coisa que pode, de certo modo, azedar o relacionamento, estragar um pouco o relacionamento, é que algumas mães, depois eu vou falar para os pais também, mas algumas mães, na maternidade, quando o bebezinho nasce ali, é como se olhasse assim: eu te recebo como meu filho e prometo estar com você por todos os dias da minha vida, em prejuízo de tudo o mais. Vai para lá que agora acabou a sua vez. É uma postura, não se trata a questão de não é quantidade, Tati, não é assim que eu vou dar mais atenção, dedicar mais tempo ao marido que um recém-nascido. Claro, um recém-nascido, um filho, vai demandar um tempo enorme da mãe. Só que eles não podem esquecer de que aquele filho é fruto do amor dos dois. E de certo modo não, com toda certeza, os nossos filhos, mais do que se sentirem amados pela mãe, amados pelo pai, e isso é fundamental, porque ninguém consegue manifestar o amor no mundo se ele não receber esse amor antes, e a primeira manifestação de amor deve vir dos pais. Mas o que precisa entender é que eles são fruto desse amor, e às vezes, mais do que sentir amados pelos pais, eles têm uma enorme necessidade de ver que os pais se amam entre si. Porque é muito bom para o filho saber fruto desse amor. Então, se nós queremos ser muito bons pais, investimos no amor conjugal. Então, na hora que você assume essa postura, o filho não atrapalha, muito pelo contrário. Nós sabemos que eles são fruto desse amor e que a gente precisa manter esse amor muito jovem, em especial também para sermos bons pais e boas mães. Então, essa postura, os filhos não dividem o casal. Eles geram uma cumplicidade, geram a necessidade de você estar bem para educar bem. Esse que é o grande segredo, né? Para que os filhos unam e não que separem o casal, quando às vezes acontece. E alguém perguntou nos comentários, e eu prometi para essa pessoa que eu ia perguntar para vocês. Curiosidade, gente, as pessoas têm muita curiosidade como é uma família numerosa. Vocês devem receber aí diversas perguntas, todo mundo quer saber. Então, assim, a pessoa perguntava, mas, gente, como é que faz? Tinha que fazer estoque de alimento? Vocês, como é que fazia com os banheiros? Tinha fila? Tinha senha? Como é que é? Então, assim, responde um pouquinho dessa questão da dinâmica, assim. Andréia, como que você fazia? Bom, a dinâmica eu acho que temos 8 aqui ainda, né? Ainda temos 8 aqui em casa ainda, né? Só 3 saíram. Mas é isso, a gente acaba acostumando e acha que é uma coisa normal. Mas eu acho que o grande segredo de você administrar tudo isso é você ter ordem. Eu falo assim, que eu não vivo sem a minha agenda. Pode ser um pedacinho de papel, pode ser a agenda do celular, o que for. Mas ter dia para as coisas, isso facilita. Então, a gente tem algumas regras aqui em casa, seguimos essas regras à risca. Claro que nós somos seres humanos, e tem vezes que essa regra não sai, mas a regra existe. Mas é tranquilo, não é nada. Eu costumo dizer assim, que são 11, um de cada vez, não são 11 de uma vez. Igual essa moça que adotou 6 de uma vez, eu tiro o chapéu, porque são 6 de uma vez, né? E aqui não, você também, você tem 6, você sabe que é um de cada vez. Então é mais tranquilo, vai se adaptando, vai se acostumando, a família entra no ritmo. É assim que funciona um pouquinho aqui.
Mas de banheiro tem o banheiro dos meninos, que eu costumo dizer que é o banheiro da rodoviária, porque manter higiene no banheiro dos meninos não é uma tarefa muito fácil. O das meninas, às vezes, tem uma coleção de escovas de cabelo em cima da pia, alguma coisa do tipo. E o nosso, né? E o nosso Que todo mundo quer usar, né? Então, todos sobrevivem a isso, sabem dividir, sabem esperar, enfim. Na mesa também é aquela aventura, né? Aquele monte de gente, fazemos uma oração e depois começa a refeição. Mas com o tempo as coisas vão se ajeitando. Uma vez a Andréia foi viajar e eu acabei ficando num apartamentozinho só com uma filha, né? E aí a Maria Clara, a gente terminou de jantar, eu e ela. Olhamos para a louça da cozinha, ela falou, pai, parece uma piada isso, né? Dá uma olhada para essa louça, 2 pratos, dois pratos só, 2 copos, 2 talheres. Quanto tempo leva para isso? 3 minutos a gente arruma essa pia? Nós temos um intruso aqui na live, que ele saiu do quarto e tá aqui, tá bom? Esse é o mais novo, esse é o Álvaro, né? Você, Tati, que ouviu aquele podcast de famílias numerosas, acho que é nesse que eu falo do milagre, né? É esse daqui, esse é o milagre que está aprontando aqui agora. Inclusive, vou até partilhar algo bem pessoal aqui, nosso. Vocês têm aí o Álvaro, né, que estava participando. Eu espero também um milagre aqui em casa, que é também um Álvaro. Que, por incrível que pareça, não foi eu que escolhi esse nome, foi o nosso filho Bernardo. Nós só temos um menino, né? São 5 meninas e um menino só. E o Bernardo, ele vive na expectativa e na esperança de um irmão que ele colocou o nome de Álvaro. E quando eu escutei a sua história, né, meus olhos assim encheram de lágrimas e eu vou rezar para Álvaro Del Portillo também, para poder ele me abençoar um dia com o Álvaro, para eu dar de presente o Álvaro, o irmão do Bernardo, né? E assim, é muito lindo a história dele. Eu queria que você até pudesse partilhar um pouquinho, eu ficaria feliz. Tá bem. Mas é só uma outra historiazinha também dessa dos irmãos. A Cessi, que está aqui na produção, a Cessi é a 8ª. Nós achávamos que ela era a última, porque da Cessi até o Vicente foram 6 anos e meio. 6 anos, né? E aí a Andréia, um belo dia, descobriu que estava grávida, depois do que veio a ser o Vicente, que é o nosso 9º. E quando ela falou, a Cessi fez aquela carinha assim, falou, mãe, você me desculpa? Que foi, Cessi? A culpa é minha, mãe. Como assim, Cessi? A culpa é sua? Não, mãe, é que eu rezava todos os dias para vir um irmãozinho, e aí olha o que aconteceu. Então, e ainda ela fazia uma guerra com a gente. Ela falava assim, mãe, não é justo. Você é muito egoísta. Você é muito egoísta. Tem famílias que a gente não conhece que tem bebê. Tem famílias que a gente conhece que tem bebê, porque só a gente não tem bebê. Gente! Não, isso que ela tinha nada menos que 7 irmãos. Mas aí veio o Vicente, depois veio a Tereza, ainda depois veio o Álvaro. Senão ela não seria a mãe dos 11. Mas me conta aí então, Fábio, um pouquinho da história rapidinho do Álvaro, porque eu achei assim muito lindo. Inclusive, olha a imitação. Eu tenho uma Tereza que é a 6ª, né? Que também não fui eu que escolhi o nome, foi a minha filha mais velha, Clarice. Eu não cogitava colocar Tereza numa filha minha, e ela quis que fosse Tereza. Então, coloca. No dia que eu escutei esse podcast, eu falei assim, gente, não é possível que o próximo vai vir um Álvaro. Mas olha, de fato é muito inusitado e muito emocionante mesmo a história do Álvaro, né? Que a gente, como a gente está falando de abertura à vida, né? Nós evitamos já novas gravidezes, só que a gente evita pelo método natural. Porque é mais do que justificável no nosso caso, afinal foram 10 cesáreas, tem o risco para a Andréia, enfim. Então, mas o fato é que Deus pode mais, né? Então, quando a gente mantém uma postura de abertura, ela descobriu que estava grávida, fez um exame, então ótimo, né? Temos aquela alegria. Só que fez um primeiro ultrassom, com algumas semanas, 6 ou 7 semanas, não escutou o coração, a médica falou normal, só que a Andréia não é de primeira viagem, então ela já desconfiou daquilo, não
bateu o coração. Marcou para daí 10 dias. 10 dias depois, teve um... Olha, ficou muito sem graça. Olha, Andréia, querida, a gravidez não deu certo. O bebê não está vivo, né? Não tem batimento cardíaco. Ele não cresceu cresceu muito pouco em 10 dias. E eu ainda perguntei, mas a senhora tem certeza? Ele falou, Fábio, olha aqui, eu não tenho nem fluxo sanguíneo mais com o útero, né? E é uma médica muito competente, essa que faz ultrassom. Bom, aceitamos, a médica da Andréia não estava aqui, que ela é uma médica que dá muito segurança para ela. Resolvemos aguardar para que eliminasse naturalmente, para que não seja uma agressão também para a mãe, porque ela ligou para um outro médico, que a médica dela indicou, que já sugeriu uma curetagem no dia seguinte. Mas nós resolvemos aguardar para que o organismo eliminasse naturalmente. Uma semana depois, já estava com esse diagnóstico de morte embrionária e morte fetal, né? Aborto retido. Ela passou muito mal, parecia um problema neurológico grave que a Andréia teve, mas foi assim, foi uma coisa horrorosa, parecia muito sério. Fomos internou com uma certa urgência, depois investiga todo tipo de exame. O médico que estava atendendo falou, Fábio, olha, acho melhor a gente já fazer a curetagem, porque ela já está com esse diagnóstico há uma semana e já tem risco de infecção, pode ser um pouco de pânico que ela está tendo com essa situação. Falou, olha, se você acha que é isso, então vamos lá. Já ia aplicar um remédio para induzir, para facilitar a curetagem, mas falou, faz o seguinte, faz o ultrassom primeiro, a gente vê como está o colo do útero e a gente já sobe para o centro cirúrgico para fazer a curetagem. E aí eu saí para ter um templo ali próximo, chama Templo Votivo, bem próximo à maternidade, fui lá fazer um pouquinho de oração enquanto ela foi fazer esse ultrassom. Daí a pouco toca o telefone e ela falou, onde você está? Não, eu já estou voltando aí no quarto, não quer dizer que ela estava sozinha. Não, onde você está? Eu falei, estou no Templo Votivo. Falei, então você reza que o nosso filho está com 187 batimentos, 177 batimentos por minuto, está vivo. Só que aí depois que a gente foi entender o porquê, porque a minha sogra que estava na recepção, enquanto aguardava, ela falou, enquanto eu espero eu vou rezar o texto. Então ela abriu a bolsa da Andréia procurando o rosário. E ela conta isso, que isso foi até para causa de canonização de Dom Álvaro, tudo, e ela conta que ela abriu a bolsa para pegar o rosário e caiu a estampa de Dom Álvaro na mão dela. Simplesmente caiu mesmo. E ela começou a rezar pedindo para a Andréia, porque o bebê já tinha um diagnóstico e já tinha perdido. E aí descobrimos então qual foi o motivo disso tudo. Por isso, claro, que chama Álvaro. Essa história a gente já relatou, enfim, já foi. Não sei se já foi para Roma, para a causa da canonização, assim, da nossa parte eu tenho certeza que foi um milagre, mas a igreja que vai dizer se oficialmente foi mesmo ou não. Mas é muito emocionante, assim, quando você vê, e quando a gente vê, é que o Álvaro foi foi como que uma confirmação de que os nossos filhos não são nossos, não está nas nossas mãos, não temos controle de nada. No fundo, é essa postura de abertura, né? Olha, se o senhor quiser trazer outros seres ao mundo por nós, estamos aqui. Imagino que talvez não queira, quando isso pode ter um risco para a mãe, enfim. Mas, do contrário, a gente mantém essa postura de abertura. Tem essas aventuras, com adrenalina muito forte, mas vale a pena. Andréia, uma pessoa perguntou aí, eu vi várias carinhas assim de, nossa... Eu vou entrar rapidinho nesse assunto, porque senão acho que depois o pessoal vai me bater se eu não perguntar. 10 cesáreas, Andréia. O pessoal assim manda direct para mim com a terceira, com a quarta, dizendo assim, o médico falou que eu vou morrer na próxima cesárea, que o útero está muito fino. Mandaram assinar um papel para fazer laqueadura. E como é que foi isso para você? Assim, eu sei que não foram propositalmente 10 cesáreas. Claro que aconteceram fatos que te levaram a isso. Mas eu fico encantada, assim, pelo fato de, comigo, eu tive 6 partos normais. Então, como fala assim, é normal, os médicos chegam, vai parir mais um, enfim, não tem uma cirurgia envolvida. Mas quando fala 10 cesáreas, o
pessoal sabe que tem mais riscos, né? É mais delicado, né? Tanto a recuperação, enfim, os médicos fazem mais terrorismo com as mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, até para tranquilizar aí um monte de mulher que entra por direct comigo desesperadas. Bom, comigo também foi a mesma coisa. Quando eu fiquei grávida da quinta filha, não, do quarto filho, foi do José, a médica fez a cesárea, assim, apavorada e me disse, se você ficar grávida de novo, não me procura, porque eu não te atendo. Bom, por graça de Deus, nós mudamos de cidade e eu fui obrigada a procurar outra médica, né? Bom, e fiquei grávida de novo e relatei isso para a médica que estava me acompanhando e uma profissional muito, assim, muito competente e muito respeitosa. Ela me disse assim, eu não posso afirmar que você pode ter 10, que você pode ter uma ou que você pode ter duas. Eu só posso afirmar na hora que eu abro e vejo a situação. E foi isso que aconteceu. Na cesárea que eu tive com ela, ela afirmou, você pode ter mais uma. Eu garanto mais uma. Então foi de uma em uma. Ela nunca disse para mim, você pode ter 10. Então, e também aconteceu de um parto, que foi a oitava, ela disse assim, olha, se eu fosse vocês, se vocês querem ter mais filhos, dê um tempo, espere um pouquinho. 5 anos. O útero precisa de um descanso, até porque são várias cirurgias, sempre no mesmo, as incisões são sempre no mesmo local. Então foi aí que nós esperamos os 6 anos por recomendação médica. E no último, que foi o Álvaro, ela disse bem assim sutilmente, mais um pode. Minha mãe quase morreu, né? Então, Tati, isso é muito sério, né? Porque você tem que ter confiança no médico. O médico tem que ser muito honesto com você. Tem que ser uma relação muito boa entre o paciente e o médico. Porque absurdos você pode ouvir. Eu ouvi muito absurdos, principalmente que eu ia morrer. Isso aí é o que eles fazem, porque a mãe fica apavorada. Você está numa situação difícil, você está grávida. Aí se você pensa assim, e se eu morrer e deixar os outros, o que eu faço? Então é esse o drama de toda mãe. E eu também vivi esse drama. Tanto é que eu tenho uma cesárea muito próxima da outra, e quando eu fiquei grávida, eu chorava muito. E a médica me disse, mas por que você chora? Você não queria outro? Não, eu queria, não quero morrer, né? Aí ela diz assim, não, tranquila, você não vai morrer, porque agora isso não é mais problema seu, é problema meu. Você cuida da sua saúde de outra forma, porque isso agora a responsabilidade é minha. Então isso acaba dando uma segurança muito grande. E outra coisa, Tati, que outro dia eu estive no consultório dela, e prestar muita atenção, porque a recuperação de uma cesárea é uma coisa muito séria. Você tem que fazer o que pedem mesmo, você tem que fazer o repouso certo, você tem que fazer a alimentação certa, porque isso implica em você poder ter mais. Essa recuperação, ela tem que ser feita. Esse resguardo que antigamente se falava muito, ele é necessário para uma cirurgia. Porque se você se recupera super bem, se você tem uma boa cicatrização, com certeza você poderá ter outra cesárea. Agora, se você não tem, você tem que colher os frutos. Eu conheço várias pessoas que não respeitaram e hoje colhem os frutos disso. Então, a gente prestar um pouco atenção nisso, que é muito sério mesmo. E eu sempre fui muito medrosa. Muito medrosa. Então, eu morria de medo de ter que voltar para o centro cirúrgico. Então, assim, eu obedecia. Se ela falava assim, não pode subir escada, eu não subia escada. Não pode dirigir, não dirigi. Não, mas é verdade, eu sou medrosa. Por que vocês estão rindo? Mas eu sou medrosa. Não, ela tem pavor de centro cirúrgico. Pavor, então, pavor. Esses 11 filhos são atos de heroísmo mesmo para ela. Tenho medo. Gente, e eu fico mais admirada ainda de uma mulher com 10 cesáreas, 11 filhos, me dizer que tem medo. A gente não enxerga o medo em você, Andréia. Não dá para enxergar medo em você. Eu entro pro centro cirúrgico quase chorando, mas vamos lá, né? São algumas 2 horas e já passa, já. Então faz parte, né? Aquela frase, vai com medo mesmo? Então a gente vai com medo mesmo e pronto, né? E assim, eu queria perguntar assim para vocês, qual assim, eu sei que nós temos muitas dificuldades quando toda família, né? E às vezes com muitos filhos essas dificuldades vêm um pouco multiplicadas, né?
Mas, assim, na vida de vocês, assim, se fosse dizer assim, qual a maior dificuldade que vocês tiveram que enfrentar ao longo desses anos que fala, essa nós temos que respirar fundo porque é difícil? E aí, o que você acha? Não, tem a cabeça de pai e a cabeça de mãe. A minha maior dificuldade era achar carro. Até que um dia eu consegui parcelar um financiamento ótimo do H1, 12 lugares. Ficamos 11 anos com esse carro. Que maravilha. Aí depois não precisou mais, porque aí foi passar para um carro menor. Mas é brincadeira, lógico. Mas de fato, como a gente preza muito bons momentos em família, e infelizmente no Brasil tem poucas opções de carros grandes, mas aí como eu consegui esse carro, foi em 2006, alguma coisa assim, ficamos 11 anos, então esse problema foi equacionado. Mas sabe, às vezes as pessoas, assim, o que mais preocupa as pessoas é o financeiro. Isso é o que mais preocupa, uma cabeça de um pai, quer dizer, como assim? Se eu vou ter um monte de filho, eu vou ter dinheiro para tudo isso? Então a gente tem que sentar com calma, a gente tem que fazer um orçamento, a gente tem que pedir desconto mesmo, porque eu já começo brincando na loja, olha, eu vou comprar 5 pares de sapato, eu vou ter desconto. Então, assim, sem medo do que vão pensar, né? Mas sabe que essa parte financeira é muito séria, porque o que acontece? O casal pode entrar em atrito por conta disso. E isso é que não pode acontecer. Eu sempre brinco com o Fábio, nem que a gente for para debaixo da ponte, mas a gente vai junto. Então isso é unânime. Isso é uma dificuldade, sim, que a gente tem que pôr a cabeça para pensar, tem que fazer o orçamento, é sério. E outra coisa, uma dificuldade que a gente enfrenta bastante, que é na educação dos filhos, é ter várias idades diferentes. Então você tem que tomar um certo cuidado, porque a gente tem aqui em casa desde 22 anos até 2 anos, para não fechar. É que a porta abriu, deixa ele fechar, porque senão... Então, a gente tem que ficar assim, porque o linguajar, as coisas que falam. Então, a gente preocupa-se com isso e a gente está muito atento a isso, sim. É uma dificuldade, mas não é uma dificuldade ruim. Eu costumo dizer que é um desafio. É um desafio que a gente tem em dar atenção para esse mais velho, conversar sobre assuntos com esse mais velho e ao mesmo tempo tem todas as idades até chegando de 2 anos. E hoje, antes da live, a gente estava numa festa. O que era a festa? É que os 3 pequenos montaram uma festa no quarto e tinha brincadeira, tinha bexiga e estávamos eu e o Fábio sentados lá brincando na festa dos pequenos. Então essas coisas têm que acontecer, tanto do pequeno quanto do maior. A gente tem pré-adolescente, adolescente, então temos de tudo aqui. E esse é um desafio. É um desafio que tem que estar aberto para tudo. Ou seja, chegou o filho um pouco chateado porque não foi bem na prova de trigonometria do ensino médio, vai tentar lembrar lá o Pitágoras, alguma coisa do tipo, e daí a pouco troca uma fralda de uma criança, ou seja, você vai vivendo várias fases ao mesmo tempo. Você tem que ter essa disponibilidade para tudo, mas isso é uma delícia, né? Porque é muito gostoso. Você já sai da fralda, vai para trigonometria, vai para vestibulanda, vai para que passou na universidade, mas tem que achar uma casa para morar agora na universidade. Enfim, é um desafio, mas é maravilhoso. Tem tanta coisa para perguntar e as pessoas ainda ficam perguntando aí, eu estou assim, enérgica. Me perguntaram, questão de escola, como é que foi? Vocês, eles estudaram em escola pública, eles estudaram em escola particular? Como é que vocês fizeram? Porque as pessoas hoje têm uma coisa assim, como é que vai pagar a escola para todo mundo? E faculdade, como é que vai pagar, gente? Aqui em casa a gente já teve de tudo. Pública, já teve particular, já tivemos homeschooling. Então a gente já passou por todas as fases. Isso é normal, as pessoas perguntam mesmo. Mas a gente vai um de cada vez, né? A gente não se preocupa com esse detalhe para vir uma nova vida, quando a gente está grávida, quando nasce o bebê. Então vamos por partes, né? Porque se a gente tenta adiantar um problema, a gente não vive. Porque a gente nem sabe se vai ter esse problema ou não. Então, a gente tem que viver o dia a dia, cada dia, a gente vive cada dia. E vamos levando. Mas, assim, eles estudaram em escola particular, os maiores
acabaram fazendo colégio técnico, foram para a escola pública, mas a gente tem uma regra aqui em casa, se for faculdade particular, só na cidade que a gente mora. E dependendo do curso. E dependendo do curso, porque tem que ser um curso que a gente dê conta de pagar, ou o vestibulando vai ajudar a pagar. Agora, se for fora de Campinas, apenas faculdade pública, né? Aí não dá. Essa regra é bem clara e eles sabem disso, né? Sim, e também mesmo quando estava assim nos pequenos, em escola particular, você acaba tendo um grande poder de barganha. Sim. Então, olha, eu estou vindo com 5 para cá. A gente chegou a ter no mesmo colégio, acho que o recorde chegou a ter 6 no mesmo colégio. Então, você vai, negocia, por fim o 6 sai quase com preço de 3 ali, enfim. E aí, então, é economia de escala. Mas é o que o André falou, já teve de tudo. Por que já teve de tudo? Porque cada momento da nossa vida são fases que vêm e que passam. E a gente tem que olhar o agora e ver o que é o melhor agora. Olha, agora para os melhores, para os pequenos, por esse contexto, vamos investir nessa escola particular, vamos negociar preço, enfim. Bom, agora chegou no ensino médio, já vamos fazer um colégio técnico, que é bom, colégio técnico que é bom. Depois também, como faz colégio técnico, consegue passar uma classificação melhor na universidade. E também a estratégia também deu certo, tanto que praticamente todos fizeram universidade pública até agora, os mais velhos na USP, depois o João é particular, mas é aqui em Campinas, depois o José Unicamp, agora a Maria Clara também na USP, e a Gabi está indo para Floripa, na Federal de Florianópolis, enfim, acabaram, as universidades foram quase, os que foram até agora, que já está até na 6ª, foram quase todos universidades públicas. Porque também, quando você tem nesse contexto, eles aprendem a se virar mais, né? Sabe, olha, eu vou ter que batalhar para conseguir, porque não vai vir fácil, não vai dar, não vou fazer medicina fora numa universidade particular com carro do ano. No way, não tem a menor possibilidade que isso vai acontecer. E eles já sabem desde pequeno que essa possibilidade não tem, pronto, e ninguém morre por conta disso, e se quiser vai ter que lutar para conseguir. A vida é assim, né? A vida não dá nada pra gente de mão beijada. Tudo que a gente quer, a gente tem que lutar, né? Então eles sabem disso. E eu achei que eles vão ficando mais fortes por conta disso. Acabam amadurecendo mais cedo, ficam mais fortes, erram muitas vezes e aprendem com os erros. É assim que funciona a vida. Mas né? você tinha mais perguntas, né, Tati? A gente está se alongando demais. Tenho. Eu tô com uma aqui já engatilhada. Tô só... Andréia, você falou um ponto aí sobre a questão de se a gente for ficar só pensando no dia de amanhã, a gente não vive o hoje, né? Aqui em casa nós vivemos exatamente assim, não pensamos no dia de amanhã e vivemos o hoje, vamos resolvendo cada problema por vez, né? Hoje é esse. Tem gente que, aquelas pessoas muito planejadinhas, né, com a vida muito certinha e que nada pode sair fora do lugar, que eles ficam, às vezes, julgam mesmo e falam e são taxativos com a questão de, vocês têm esse tanto de filho aí, sem pensar no dia de amanhã, isso é uma irresponsabilidade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque... isso vem até para a gente, eu e o Walter, a gente escuta muito isso. Eu acredito que vocês também já ouviram isso. Como que a gente rebate isso? Divisor de águas, a gente tinha 2 filhos, tinha 2 filhos e ainda morávamos em Ribeirão Preto. E eu alguém me convidou, eu era procurador do estado, lá eu me convidou para dar aula na universidade. Falei, nossa, agora finalmente acho que a gente vai ter uma graninha extra, vai ter alguma coisa tal, né? Só que no mesmo dia que deu o convite para dar aula, eu cheguei em casa e falou, lindo, tô grávida, vamos ter mais um. Então o dinheiro extra não tem. Sempre foi assim, aquela história de que o filho vem com um pão debaixo do braço, não é uma expressão que você não gosta muito. Não, eu até gosto. Mas é bem real. Eu gosto sim. É bem real. Claro que isso não é convite para irresponsabilidade, nós sempre passamos por dificuldades, nada é fácil. Se a gente tivesse que resumir a nossa vida financeira, foi de muitos apertos e ao mesmo tempo nunca faltou nada. É impressionante, ou seja, as contas não fecham, as contas não batem. Olha que você olha para a planilha do Excel ou de um programa, um gerenciador de financeiro que a gente tem agora, o número não fecha, mas nunca faltou.
Graças a Deus nunca faltou nada. Mas, Então esse saber ousar, saber confiar, o que não é sinônimo de responsabilidade. Claro que temos que fazer o que está ao nosso alcance. E ter uma oportunidade de um trabalho a mais, para ganhar melhor, para dar mais conforto para a família, opa, tô dentro, vamos lá, trabalho mais mesmo, mas nunca falta, mais ou menos sobra. não, nunca. Mas isso é assim, tá? Sabe? Eu acho assim, sabe? O casal, a pessoa vive como ela quer. O que eu não admito muito é assim, esse se meter na vida do outro. Então, eu acho que isso é falta de respeito das pessoas, que ótimo, ela pode pensar, ela pode ver do jeito que ela quiser, mas ela não vem a dizer para mim o jeito que eu tenho que viver, porque aí decido eu. Entre eu e o Fábio, é a gente que vai decidir. Então, eu sou um pouco ríspida nesse assunto, porque é assim que eu penso mesmo. Se você quer ter um filho, 2 filhos, porque sua vida tem que ser controlada, ótimo para você, que você seja feliz. Mas não te dá o direito de você dizer para o outro que o outro é irresponsável. Assim como eu não tenho o direito de dizer para uma pessoa que ela tem que ser aberta à vida, que ela tem que ser... a gente pode dar conselhos, fazer a pessoa pensar, mas nunca dizer para ela, olha, eu acho que assim não dá para viver, você está errada. Não, calma. Cada um tem que pensar um pouquinho. As pessoas podem ver exemplo, podem ver muitas coisas que levem a ela a pensar um pouco. Mas não assim, olha, porque rola aí, né, nessas redes sociais, o tal da camisinha de católico, que a gente... Calma, as pessoas que decidem o que elas querem fazer com a vida. É cada família que sabe onde aperta o cinto. Então, assim como eu não tenho o direito de entrar na vida de ninguém, ninguém também tem o direito de entrar na nossa. É assim um pouquinho que eu penso, né? Tudo bem. Certinho, você falou algo ótimo aí, André, porque de vez em quando eu abro a caixinha de perguntas e vem aquela pessoa assim, eu tenho 3 filhos e esses 3 filhos, cada um deles tem um tipo de deficiência e eu tenho medo de ter um 4º filho, eu estou em pecado? Eu falo, meu Deus do céu. Aí eu fico, ela ainda não entendeu, tipo assim, eu não posso dizer se você está em pecado ou não. Isso é algo seu, é algo da sua família, é algo seu e do seu esposo. No máximo, você pode ter um sacerdote, diretor espiritual, para poder te ajudar a discernir isso. Mas não venha com, vamos dizer aí, um estranho do Instagram para poder dizer para mim se eu estou ou não em pecado. Então, assim, o pessoal precisa baixar a bola um pouquinho, sabe? E aprender que o casal ele tem essa privacidade, né? Essa questão de sou eu e ele. É o Álvaro. É o Álvaro. Uma pessoa perguntou aí, e eu queria uma coisa mais prática, assim. Você falou muito da questão do amor jovem, né, Fábio? Vocês têm, assim, uma rotina de encontro a 2, filme a 2, algo que vocês façam só você e a Andréia, assim, que não tenham os filhos? Claro que sim. Com certeza. Às vezes, nós saímos, há uns anos atrás, uma vez por semana. Era sagrado sair uma vez por semana, e para a gente conversar sobre os assuntos da família, para a gente resolver os problemas, e também para estar um pouco junto. Aí a gente achou que não estava legal assim. Por quê? Porque tem que ter a reunião de negócio, e a gente trouxe isso fora do almoço, ou para uma manhã, um café da manhã, que a gente sai fora também, e aí lá tem pauta, né? Por exemplo, pauta é acesse. Vamos ver, acesse, que ela vai entrar na pauta. Acesse que ela está aqui atrás na produção. Então, a gente costuma dividir mesmo. Uma vez a gente sai para falar sobre os problemas, e outra vez a gente sai só para curtir o casal, e nesse encontro, nessa saída, é proibido se falar de problemas, né? Isso é semanal. É semanal. Sem prejuízo também, de às vezes não tem um evento no final de semana, a gente aproveita aquilo, fica num hotel, ou seja, tem que cultivar o relacionamento do casal, porque senão não tem quem aguenta administrar uma empresa desse porte. Outra coisa, André, alguém pediu para eu perguntar para você. Você tem 11 filhos, tem quantos anos que você não dorme, Andréia?
Ah, não, eu durmo toda noite, a noite inteira. Isso eu posso responder que é toda noite. Eu durmo completo, a menos que esteja alguém doente, senão isso aqui em casa é tranquilo. Não E temos sempre, você sempre conseguiu colocar essa rotina assim de sono tranquilo para as crianças dormirem, todo nem mundo? sempre, uns mais cedo, outros mais tarde, mas eu acho assim, não dá super importância para esse assunto. Uma hora isso vai acontecer. Se você, ai, não, eu não consigo. Calma, você vai conseguir. A rotina é muito importante. Você consegue adquirir. É claro que alguns filhos são mais fáceis, outros são mais difíceis. Aqui eu já tive de tudo. Os que deitam e dormem, os que ficam lá rolando pela cama, como o Álvaro, que não dorme. Sai um pouquinho da rotina, mas o Fábio sempre me ajudou nisso, em questão de sono, em questão de pôr as crianças para dormir. E isso sempre foi mais assim, nós levamos com um pouco de mais de leveza aqui em casa. Também que é sempre tudo muito fácil, né? Não é fácil. Não. Eu lembro que da Tereza é a 10ª. Eu pensei lá, essa é a 10ª, eu sou um macaco velho já domino o assunto, imagina, né? Quem que fazia a Tereza dormir sozinha? Até que um dia eu acho que foi um retiro que eu fui, peguei um livro de passo a passo para ensinar a criança a ler. Falou, você tá de brincadeira. 10º filho, você vai pegar um passo a passo para voltar para... Vou. A gente vai precisar, o plano de ação vai ser esse. Aí voltei do meu retiro e fui fazer o passo a passo com a Tereza. Deu certo, e aí começou a dormir. Então as coisas não caem do céu, não é sempre a mil maravilha. Tudo tem esforço. Sempre a gente faz muito planos de ação. Basicamente, as nossas conversas de negócios semanais são para fazer plano de ação. Plano de ação é analisar fatos, identificar problema e propor soluções. Basicamente, é isso que se faz no relacionamento do casal, na educação dos filhos, em todo assim que a gente administra a nossa família. E por isso que a gente vai tendo essas ações educativas que foram sempre pensadas e conversadas entre a gente. São difíceis? São difíceis, mas a gente tenta pôr em prática, não dá certo isso, tenta outra coisa. O importante é assim, a gente levanta, a gente cai, mas sempre levanta, porque dificuldades temos todos os dias, né? Não existe mil maravilhas aqui em casa. As dificuldades, elas existem, com certeza. E agora eu queria que vocês falassem um pouquinho da questão da providência, que eu tenho certeza que ela andou de mão dadas aí, anda de mão dadas com vocês, né? Aqui em casa também nós temos vários testemunhos, como que a providência não desampara. Nunca. São 28 anos desde que deram um sim, eu acredito que Deus nunca desamparou. Vocês já tiveram, assim, pequenos milagres bem descarados de Deus, mostrando para a família de vocês que eu estou cuidando, Ele está cuidando? Todos os dias. Eu acho que isso acontece todos os dias, né? É uma coisinha pequena que você percebe, uma vaga que você não acha, que você não consegue e você acha, é uma conta que você tem que pagar e o dinheiro não vem, de repente ele aparece. É aquele mês, olha, esse mês não vai ter jeito, Linda. Esse mês não vai dar, tá tão difícil, não vai dar para pagar a escola. Até agora, porque nós somos assim, meio sem vergonha. Já faz 28 anos que Deus cuida da gente, e às vezes a gente tem uma semana falando, olha, mas a gente não dessa confia vez muito. Nem Deus vai conseguir. Então, porque está tão fechado assim, e de repente a solução faz aparece. Do nada. Tá, então, eu costumo mas assim, quando a gente fala isso, a gente sempre, a minha preocupação é um convite à irresponsabilidade. Não é isso. Não é isso, né? Que tem aquela história, Deus ajuda quem cedo madruga. Vamos atrás, colocamos os meios, batalhamos, vemos todas as possibilidades que a gente que tem ao nosso alcance, mas no fundo a gente sabe que não está nas nossas mãos. Eu gosto muito de uma expressão de São José Maria, né, que ele falava o seguinte, tá certo, tem que fazer conta mesmo, tem que fazer planilha, ou seja, 2 mais 2 é 4. Essa conta é isso mesmo. Só que aí você coloca Deus mais 2 mais 2, aí quanto dá? Não sabemos quanto vai dar. Eu acho que a providência, no fundo, a providência é isso. A gente põe o 2 mais 2, nós colocamos 2 do 2 mais Deus, aí dá uma quantia infinita que o resultado disso é a multiplicação do amor de Deus por nós. Então, no fundo é isso que acontece. Né? Então, essa providência é todo dia e toda hora. Isso a gente sente, percebe e vê no concreto isso acontecendo. Agora vocês têm dois filhos de vocês já são casados? É isso?
Só a mais velha. Só a mais velha. Só a mais velha? Só a mais velha. Eu queria saber, assim, porque, assim, de vez em quando eu recebo, assim, umas pessoas que falam assim, agora, enquanto é bebezinho, tudo pequenininho, olha, e é lindo. Eu quero ver você achar bonito quando eles entrarem na adolescência, quando eles crescerem, enfim. Sabe aquela rogar praga, assim, devagarzinho? Então, as pessoas, né, têm essa palavra meio ríspida, meio, sabe? Como é que foi para vocês, assim, eles entrando na adolescência, agora um já casado, foi mais difícil? Tiveram que se reinventar como pais? Como é que foi isso? Eu acho que o primeiro sempre é difícil, Tati, porque são novidades que você passa, é a primeira vez. Então, sempre é novidade, né? E aí os outros, você já está um pouquinho mais esperto, você sabe o que vai acontecer, qual é o próximo passo. Claro que são fases da vida, a pré-adolescência, adolescência, o jovem, o casamento, é uma fase diferente de uma fase dos pequenos. Sim, ela é completamente diferente, mas ela é muito bonita. Se você olha com olhos que você ama o seu filho, são fases. Todo mundo tem que passar. Nós passamos por isso. Nós fomos crianças, depois fomos adolescentes chatos, e depois casamos. E como estavam nossos pais? Sempre ao nosso lado. É isso que a gente faz. A gente respeita muito a questão da liberdade, claro, que entende essa liberdade, a instrução é dada, a formação é dada, mas eles são livres para decidirem o que querem. Claro que a gente vai respaldar para o resto da vida. Agora, a preocupação continua. A partir do momento que você é mãe e pai, essa preocupação com os filhos só vai acabar quando você morrer, não tem jeito. Aliás, eu costumo até dizer que educar os filhos é igual aqueles videogames de antigamente. É igual jogar aqueles videogames de antigamente. Lembra? A próxima fase é sempre mais difícil. Então, é bem isso que acontece, né? Sempre entra a próxima fase é mais difícil. Ou seja, os pequenininhos é aquele trabalho físico, né? Físico, cuida, tal. Corre, não sei Aí vão ficando um pouco maiores, já vai vindo alguns desafios na educação das virtudes, muito embora o caso de virtude é sempre, a pré-adolescência, a adolescência é aquele embate constante, nós somos testados a todo tempo, e eu adoro isso, porque no fundo esse embate, eles estão testando a profundidade das nossas convicções. Sim. Se nós não nos abalamos com esses embates constantes, é que nós temos convicções profundas e sabemos aquilo. Então, se a gente sabe manter a serenidade, somos fortes o suficiente para estarmos serenos diante desse embate, é aí que a gente mostra, de certo modo, a profundidade daquilo que nós acreditamos. Aí vem a fase depois dos jovens, já na fase dos 20, ou seja, já não é mais aquele embate, mas já é aquela fase em que as decisões irreversíveis, a escolha da profissão, a escolha da esposa, a escolha do marido, também são preocupações. Depois casou, início de casamento, preocupa. Também preocupa. Puxa, será que eles estão bem em mim? Aquele olhar assim, talvez pode ser uma crisezinha, será que a gente pode ajudar? Então, são todas essas fases que vai passando, né? E quando a gente tem esses olhos atentos e nos esforçando para estar bem, vamos amparando. Eu queria perguntar uma coisa para vocês, assim, que eu tenho certeza que vocês vão saber falar bem disso, porque sempre perguntam a questão dos motivos justos para espaçar. E aí você falou da questão da cesárea, né, que a médica pediu um espaçamento maior. Dá uma ilustrada para a gente, assim, nesses motivos justos. Quer falar? A Andrea até jogou uma frase aqui um pouco forte, né, que ela jogou, falou, às vezes a gente ouve falar assim, olha, o método natural é o preservativo de católico, né, ou camisinha de católico, está muito relacionado com isso que você falou. É uma frase que precisa ter muito, e está muito relacionado com motivos para espaçar. Tati, eu volto para o começo dessa nossa conversa. A única coisa verdadeiramente importante para dar sentido para a nossa vida é fazer o que Deus espera de nós. Então, espaçar ou não espaçar, no fundo, é um trabalho de identificar a nossa vontade com a vontade de Deus. Então, nós acreditamos que é o Deus da vida. Sabe?
O Instagram vai me cortar. Vou cair e vou chamar a live de novo. Aqui, aí a gente termina esse assunto, fica tranquila. Tá bom, Tá. já vamos encerrar agora? Sim, então Vai, eu vamos vou encerrar e vou chamar encerrar. de novo. Então, Gente, todo mundo aqui, Karina, Kleber, eu tô assim, eu tô muito elétrica, querendo perguntar mais coisas. Não dá para eu ler todos os comentários de vocês. Eu vou tentando subir aqui alguns para perguntar para eles. Eu mudei totalmente essa live, assim. Eu ia fazer uma live mais que eles falassem de abertura à vida, assim, de uma maneira mais que a doutrina da igreja diz, né? Mas aí acabou que o pessoal no direct queria saber um monte de coisa da vida deles. Eu falei, não, vou ter que mudar, eu vou ter que ficar mesmo como uma entrevistadora, perguntando as curiosidades da família, né? De uma família numerosa. Ela já entrou, André, eu já vou estar chamando ela. Já. E aí eu acabei mudando um pouco o foco da live. Eu falei, não, eu vou ter que perguntar. pronto, voltamos. André está dizendo aqui para o pessoal que eu mudei totalmente o foco da live, porque eu pensei, não, vou chamar eles para eles falarem, né, da doutrina da igreja, da abertura à vida. Mas eu recebi uma enxurrada de direct querendo, quem são, como é que é, pergunta para ela isso, isso, isso. Eu falei, não, vou ter que dar uma de entrevistadora mesmo, porque o pessoal quer saber como é que é, aquela história, né, família numerosa, né, como vive, onde come, né, tipo assiste no Globo Repórter. Continua falando, você está falando? Então, acho que a gente interrompeu, na hora que estava falando que, no fundo, a gente coloca. Então, se quiser falar um pouco mais de doutrina católica, um pouco mais doutrinal, como você estava sugerindo, podemos até assumir essa linha um pouco agora. Mas, então, o que é motivo razoável para espaçar? Não sei, pergunta para Deus. Conversa com Ele. Faz oração, pede conselho. Será que, olha, o que o senhor quer agora? O senhor quer ver mandar mais uma? Quer mandar mais um? Está querendo que nós cooperemos com essa missão de trazer mais um ser ao mundo destinado a uma eternidade feliz? Ou agora, esse Deus da vida, porque o nosso Deus é o Deus da vida, está falando, não, agora você cuide um pouco dessa mãe aqui, não coloque ela em risco, se a medicina diz que há um risco, então o mesmo Deus da vida que usou esse ventre abençoado para mandar agora falou, agora cuida dela, o mesmo Deus da vida fala, cuida dela, é justo espaçar por conta de uma circunstância de idade, de muitas cesáreas e por aí afora. Mas não há receita própria para isso. Você falou muito bem, Tati. Se você tem dúvida, primeiro a gente faz oração. Quando a gente tem dúvida, a gente quer saber a vontade de Deus, a gente faz oração, pergunta para Ele o que Ele quer de nós. Depois, a gente pede conselho. Conversa com um diretor espiritual de critério, dá os dados para que ele possa te ajudar. Podemos ler bons livros sobre isso e depois arrisque e mantenha a paz de espírito. Então, no fundo, olha, eu analisei a questão, eu pedi conselho, acho que no nosso caso, é justo nós evitarmos por essas circunstâncias de que o Deus da vida ama essa criatura e quer que cuida da saúde dela agora para ela eduque bem esses 11. Então, nós assumimos em consciência uma postura de evitar com o momento natural por esses motivos. Pode ser que uma outra mãe fale, olha, de fato não tem risco de vida, mas eu ainda não consegui comprar o terceiro carro, nem a casa da praia, será que é um motivo justo para evitar? Não sei, pergunta para Deus, vê se ele acha o que ele acha nessa situação. Percebe? Não há regra para isso, não há regra. Mas uma pessoa que está procurando acertar, ou seja, no fundo, quando a gente procura seguir a vontade de Deus, ele vai em nosso socorro, ele vai nos dizer. Às vezes ele vai nos falar num momento, tem pessoas que têm uma facilidade para a vida mística, em que consegue, diante do sacrário, ouvir, ter coisas mais claras. Tem pessoas que são um pouco mais práticas, enfim. Como que ele vai falar com a gente? Vai falar na oração, vai falar pelo diretor espiritual, vai falar com os fatos, hein? Às vezes a gente precisa interpretar os fatos, muitas vezes com os acontecimentos da nossa vida, que a gente
Mas sempre está tentando abrir uma porta, e ela não abre, pode ser que ele está falando, meu filho, minha filha, eu te amo muito, mas abre aquela ali, é por ali que você vai. Então, você me pergunta essa questão moral de evitar o que tá, não há receita prática. Não há receita prática, mas também fique com a paz, só que também o que rouba a paz não vem de Deus. Então, um Deus que dá a paz. Então, se você está procurando aceitar, se de coração sincero, tá? Coloca diante de Deus e pergunta o que ele espera de você, ele vai falar. Uma hora ou outra, ele vai falar, vai ter luzes. E isso que é importante, né? Não saber que não tem receita pronta para isso e não tem medida para isso. A medida é a medida do amor. O amor de Deus por nós e que a gente se esforça por corresponder também, e muito especialmente nessa questão de cooperar com ele para trazer novos filhos ao mundo. No fundo, parece que eu fico com a impressão de que não respondi, porque às vezes as pessoas querem resposta muito pronta, né? Olha, você é generoso se você tiver 6, 7, aí já não precisa mais. Não é assim, não é assim. Antes de Deus criar o mundo, ele já tinha um plano para cada um de nós. Antes do mundo existir, ele já sabia que a Tatiana ia nascer naquele dia, naquele contexto, ia ter aquele marido, aqueles filhos, ou seja, e cada um de nós também. E o nosso desafio é encontrar o que é qual que era o projeto dele em relação a cada um de nós, e depois docilidade para dizer sim. Então, Fábio, agora eu queria te perguntar uma coisa assim, bem para a parte masculina mesmo. Eu queria que você pegasse aí um pouquinho, porque assim, eu recebo muitas mensagens de mulheres, né, que elas falam assim, eu tenho 2 filhos e eu queria ter mais um, mas o marido não aceita. Eu tenho 3 e meu marido diz que se eu engravidar de novo, ele me larga e deixa eu e as crianças. Então, eu já ouvi de tudo. Eu queria que você falasse assim, como que a mulher ela pode, no caso, como é que fala? Conduzir esse marido aí se abrindo um pouco. Vou falar com você para você falar um pouco da visão masculina mesmo da coisa, sabe? Como que um homem pensa, como que a mulher poderia agir ao ponto de fazer esse homem se abrir. Não bater de frente, principalmente, às vezes pode acontecer de que a esposa tem fé, tenta ser coerente com isso e o marido não. E aí ela fica um pouco martelando nesse assunto, né? Ou seja, quase que empurrando, olha, vai lá, se descobre que tem um amigo que pode ser bom, alguma coisa que pode convidar ele para participar de algum meio de formação, vai como que empurrando. Tá errado a mulher empurrar? Não, a mulher tem que empurrar muito, muito, muito. Mas sabe como que ela empurra? Coração. Com a oração, com a docilidade, com carinho, é isso que convence. Não tenta convencer de que, olha, vai lá. Não vai não. Não faz não. Oração, trata com carinho e depois, no momento oportuno, talvez se possa dizer, né? Mas normalmente o convencimento vem, esse empurrão vem muito com a oração, com o carinho, com a docilidade, porque o exemplo arrasta, né? Uma hora ninguém é tão burro a ver e fala, gente, ela reza, ela tenta ser coerente e ela é feliz, porque a felicidade, a alegria é uma bússola. Se a gente está no caminho certo, nós estaremos alegres. Quando esse brilho nos olhos é um sinal de que nós estamos no caminho certo. Não estou falando. E se uma mulher que está serena, que está alegre, que tem certeza das suas convicções, é impossível que ela, com o tempo, não acabe convencendo. Então, paciência, alegria e oração. E depois, nada de empurrar ele para lugar nenhum. Quem empurra é Deus e a gente só empurra com a nossa oração e com o nosso carinho. Não sei se... Outra pergunta. Andréia, sim, você está lindíssima para uma mulher que teve 11 filhos. Você sabe como é que as pessoas às vezes têm uma ideia meio caricata de uma mãe de muitos filhos, né? Aquela senhora, né, acabada, desleixada. E eu, graças a Deus, conheci muitas mulheres que, como você, se me inspiram, né? Falavam, nossa, chegar a muitos filhos, né, com essa beleza, com essa jovialidade. E uma pessoa me perguntou aí como
como é que você reagiu com a mudança, assim, do corpo? Porque o corpo da mulher ele muda muito, a cada gestação vai mudando, a gente sente os efeitos, né? Como é que você foi reagindo a esse sacrifício corporal da maternidade? Tati, eu nunca fui uma mulher muito vaidosa. Às vezes até me cobra um pouquinho de ser um pouquinho mais. Nunca fui. Então isso foi Mas sempre se cuidou. Sim, mas isso foi uma coisa natural, porque eu via essa mudança uma beleza, que eu ia trazer uma vida ao mundo. Então nunca me senti por estar grávida, estar feia. Claro que a gente tenta se cuidar, mas eu sempre digo assim que não são os filhos que engordam a gente. O que engorda a gente é o que a gente come. Não tem jeito. Não vem falar que é porque. Não é, porque você comeu muito, é porque não fez. Comeu errado, ou fez o que tinha que fazer na hora certa. Eu acho que a gente até acaba transparecendo uma beleza mais natural por conta disso, por conta da maternidade. E a gente vê você também, é a mesma coisa, não é diferente. E a gente escuta muito isso, e só pode ser isso. Não existe segredo. O segredo é assim, eu acho que quanto mais filho a gente tem, mais jovem a gente fica, né? E também entender que em tudo, assim, mas tanto mesmo a mulher enquanto o corpo da mulher, cada idade tem a sua cor e a sua beleza. Sim, eu acho ela lindíssima hoje, do jeito que ela, não, como uma mãe com a idade que ela tem. Às vezes a gente vê muito querendo, muitas pessoas, sei lá, 50, 60, querendo ter se 20, vestir, né? ter 20. Não, o de 60 pode ser muito bonito, uma de 60 pode ser belíssima. Com 60 uma belíssima anos, mulher né? de 60 anos. Ou seja, cada idade tem a sua beleza, que basta se aceitar e se viver. Então, tudo é isso. Mas que eu tenho orgulho dela ser muito linda, eu tenho. Agora, uma coisa assim que eu já, só nessa live e muitos podcasts que eu já ouvi de vocês, é que Fábio é muito participativo, né? Com a questão dos filhos. Andréia, isso já veio, vamos dizer assim, isso já veio de fábrica? Ou teve um jeitinho aí para poder fazer com que a coisa andasse? Não sei, porque como o Fábio disse no começo, né? Era um desejo nosso de ter bastante filhos. Então, acho que desde o começo foi assim. E as circunstâncias também ajudaram. A gente teve um início muito difícil, né? A Andréia estudava à noite, eu estudava de faculdade de manhã, trabalhava à tarde, eu tinha que chegar correndo para ficar com a Carol, para ela ir para a escola de noite. Então, as circunstâncias dizia com uma bebê ali de 40 dias, já ficava comigo, ela tirava leite, ela amamentava e eu tinha que dar o leite na colher para a Carol de noite, porque senão ela deixava o peito. E aí eu enfiava uma colher, ela jogava aquilo para fora. Primeiro filho, porque eu não aguentava, colocava aquele leite que ela tirou numa mamadeira, colocava nela, ela dormia, ela chegava de noite, e aí na hora que terminava, ela dormia, antes da Andréia chegar, estudar faculdade de manhã, trabalho da tarde até o início da noite, a Carol dormia e eu ia estudar porque era o que eu queria, tinha um sonho profissional que implicaria muito estudo. Para passar num concurso que eu passei tem que ter muito estudo. Então, mas já ficava por as circunstâncias também, ou seja, ela já tinha que estudar, agora é você que vai cuidar. E finais de semana acho que foi surgindo um pouco naturalmente isso de nós fazermos, né? Então aquele podcast que você falou, acho que é o primeiro, né? O episódio número 1, que fala assim, o papel do pai. O papel do pai. O podcast tem muita visualização, em que eles me perguntaram se eu ajudo em casa. Eu falei, não ajudo em casa. Depois que ver a resposta mais completa, porque eu não ajudo, porque o pai não tem que ajudar. O pai tem que ajudar, aquele que é a responsabilidade sua e eu ajudo. Não tem nada disso, não. A responsabilidade é dos dois. Então são parceiros e não simplesmente ajudantes. Mas eu não sei o que a gente fez para que nascesse desse jeito. Acho que é isso mesmo, foram as circunstâncias, né? O desejo de ter mais filhos, essa cooperação mútua, porque tinha que ser, né? Então, mas você vê aquilo que eu falava, Tati, também, que Deus fala com os fatos também. Ou seja, a gente colocou, no nosso início do casamento, nos colocou numa circunstância que não tinha opção, tinha que fazer. E a partir dali, desde o começo, acabamos tendo essa participação mais ativa. Então,
quando a gente olhar para trás da nossa vida e também olhar para o dia de hoje e ver como a história da misericórdia de Deus, com o que Ele foi fazendo na nossa vida, brota um sentido de gratidão, que é muito importante. Temos muito agradecidos de tudo isso. Isso também é ensinar os nossos filhos a serem muito agradecidos. São muitos dons, muitas coisas maravilhosas que nós recebemos. Tem mais uma coisa que eu queria saber. Assim, gente, eu estou ocupando muito vocês, mas é que são muitas perguntas. O Álvaro já dormiu. O Álvaro já dormiu? Tá. O pessoal perguntou como é que vocês fazem com relação assim à escola, assim, às vezes um colega, um professor falou alguma coisa meio atravessada ali que não condiz muito com os princípios, né, que vocês ensinam. Como é que vocês lidaram com essas questões? Assim, às vezes chega o adolescente falando, mas meu colega falou tal coisa. Como é que foi com vocês, assim? O pessoal está perguntando, acho que é dúvida de muita gente, né? Primeiro, Tati, assim, a gente tem que dar a formação em casa, né? A gente conversa, a gente forma, se for preciso, se for uma coisa muito absurda, tem que ir na escola sim, tem que falar, já chegamos aí, já chegamos a falar. Então, você tem que ver um pouquinho o contexto. Mas essa formação que a gente dá para os filhos, ela tem que ser constante. Não só falar e não só dar sermões. O exemplo também é muito importante. Puxa vida, você pede para o filho, tem que ler livro, você tem que ler livro. Você lê livro? O seu filho te vê com algum livro na mão? Então, assim, não, você não pode falar mal dos outros. Seu filho pega você falando mal dos outros. Então, esse exemplo que você tem que ser muito firme, que eles têm 4 olhos, eles olham, eles te conhecem de cima e embaixo. Sabe se aquilo que você está falando é da boca para fora ou se você vive. Mas é assim que a gente lidar com essas situações. A gente tenta explicar, tenta falar, se for preciso, se eles forem menores, vamos até a escola, falamos que aconteceu isso ou aquilo, que é uma coisa que é fora do nosso contexto. Se for preciso, muda de colégio. E é assim que a gente vai vivendo, e se né? for maiores também, e também conforme eles já conseguem entender, saber dar bons motivos. A gente precisa estudar a fundo as questões também. Então, sei lá, às vezes falar um tema um pouco sensível hoje, a questão de união de pessoas do mesmo sexo, como que vocês encaram isso, tudo. Olha, tem que ir a fundo na questão. Não tem preconceito, nós não temos preconceito, mas eu vou dizer para você, então, agora, já que precisa achar imagina que veio esse assunto, né? Então, porque às vezes coloca, olha, você é a favor ou você é preconceituoso. Não, nem uma coisa nem outra, não tenho preconceito nenhum, eu só preciso vou explicar para você o que eu entendo como um amor conjugal. Por exemplo, uma questão como essa que pode vir da escola, pode vir dos amigos falando, eu entendo que o amor conjugal, ele é vivo e fonte de vida. Então, um amor genuinamente conjugal, ele tem que ter esse atributo. É algo vivo e ele é fonte de vida. Você é fruto de um amor desse que é vivo, fonte de vida e, portanto, fecundo. Se faltar algum desses elementos, eu não posso dizer que aquilo é um amor genuinamente conjugal. Pode dar alguns outros nomes, enfim. Mas é lógico, isso eu estou explicando para você que concorda com o que eu estou falando. Se você vai falar isso com um adolescente, você precisa dar mais voltas ainda. Às vezes, se necessário, a mãe tira o time de campo, puxa o rosário e começa a pedir luz ao Espírito Santo para que dê palavras acertadas para o mero soldado que ficou ali na frente de batalha, por exemplo, naquela situação. Mas tem que ter essas espertezas. Às vezes, muitas vezes parece que entrou por um ouvido e saiu por outro e não escutou, porque tem uma determinada fase da vida também em que para você ser aceito por um grupo, o grupo dos amigos na escola, alguma coisa do tipo, você tem que fazer de tudo para ser aceito por esse grupo. Então pode parecer que você está perdendo de lavada, mas não está perdendo, porque a verdade tem uma força que impõe por si só. E nós não vamos impor aquilo que estamos goela abaixo. Nós podemos dar argumentos, mas aquilo que a Andréa dizia, o exemplo arrasta. Então, uma coisa que é fundamental ao abordar as grandes verdades, e principalmente as verdades de fé, são exemplos de coerência. Não dá para você explicar a beleza do amor conjugal se você não vive a beleza, se você não é uma manifestação da beleza desse amor conjugal.
Não dá para vocês, sei lá, vão abordar outras questões que possam surgir também, questões de indagação moral, sei lá, por exemplo, de honestidade na vida pública, se ele não vê que o pai, por exemplo, quando foi pagar uma conta e deu um troco errado a mais, o pai fala, olha, está errado, você me deu um troco a mais, estão aqui os R$ 10 que é seu. Não dá para você discutir depois questão de honestidade da política se não teve esse exemplo do pai desde pequeno. Perceba que tudo isso gravita em torno de uma vida que sabe ser coerente. Nós, por exemplo, somos cristãos, de amor ao próximo. Um dos maiores elogios que eu recebi de uma filha minha, na minha opinião, ela falou, pai, eu adoro, eu não estou fazendo autopropaganda de nada, isso me desculpa que parece que vai falar bem de mim, mas foi um elogio que eu gostei, pai, eu adoro de ver o jeito que você conversa com um mendigo que vem pedir dinheiro. Você abre o vidro, fala com ele, faz uma brincadeira e todos saem. Às vezes você nem dá moeda, você nunca tem dinheiro mesmo na carteira, você só anda com cartão, mas eu adoro ver o jeito que você fala com ele. Eu falei, filho, eu adorei, eu acho que você não poderia fazer um melhor elogio para mim do que esse. Então, transmitir os grandes valores com essa naturalidade de quem vive no dia a dia. Esse que é um grande desafio. E esse exemplo acaba arrastando, ainda que num determinado momento parece que eles estão indo completamente contrário do que a gente ensinou, esse exemplo vai ficar para a vida deles. Então, isso nos dá muita paz e muita tranquilidade para que a gente siga educando da forma que a gente entende que é o correto. Tem outra pergunta. Vocês casaram, começou a vir primeiro, segundo, terceiro filho. O pessoal que está começando agora, né, a vida matrimonial pergunta muito: como é que vocês lidavam com a questão dos parentes? A mãe, a sogra, o pai, né, a cunhada, falando, mas outro. Como é que foi isso para vocês? Teve uma vez, posso falar dessa época? Teve uma vez que o pavor dela, lá pro quarto, por aí, até o terceiro, depois do quinto passa, viu? Acho que é um pouco mesmo, olha, um é pouco, 2 é um casalzinho, 3, nossa, 3 escapou, hein? 4 escapou de novo, mas pelo amor de Deus. 5, depois do quinto, tanto faz, porque aí já está no manicômio, é louco varrido, é caso perdido. Então não tem problema. Então se vocês querem ter muitos filhos, depois do quinto fica tranquilo. Tá? Isso você é caso perdido. Mas até lá você vai escutar muita coisa. E o André tinha um pavor dela quando ia falar para a mãe. Teve uma das gravidezes que ela pegou e não aguentou. Ela ligou, falou, a mãe, oi mãe, tudo bem? Tudo bem. Olha mãe, tô grávida, tá? Te amo muito, tchau. Desligou o telefone, tirou do gancho, só foi atender no dia seguinte. Aí no dia seguinte a mãe dela ligou e falou, André, eu não sei se eu sonhei ou se você me falou mesmo. Não mãe, não é sonho, é verdade. É verdade. Então, esse jogo pesado, todos nós enfrentamos durante toda a vida, até o momento em que eles verem que são loucos, varridos e caso perdido. Aí não tem mais jeito, né? Caso perdido. Então... Não, mas eu acho que a maioria, defendendo um pouquinho agora, mas eu acho que principalmente as mães, no meu caso, era uma preocupação mesmo com saúde, né? Não era uma preocupação porque ia ter outro filho. Como eu tinha bastante cesárea, era uma preocupação com saúde, porque ela não queria era que eu morresse, né? Deixar as crianças ali. Mas essa preocupação era real, né? E justiça seja feita, viu? Todas as vezes ela nos ajudou muito. Eu até brinco em todas nas lives que eu apareço aqui, eu falo, se alguém achar um adesivo, eu amo minha sogra, manda que eu vou colocar no para-choque do meu carro. Muito legal. E uma coisa que agora essa pergunta é da Tati. Como que foi assim a chegada do primeiro neto? Como é que foi o sentimento? Como é que é isso? Não, isso é muito diferente, é um sentimento muito gratificante. Mas no nosso caso ainda foi tudo muito embolado. Por quê? Porque os nossos netos, as nossas netas têm quase a mesma idade que os nossos pequenos. Então, quando vem em casa, parece que é tudo muito filho, né? Aí um chama assim, vó, eu demoro para perceber que sou eu, né? Aí a Carol fala, mãe, então te chamando, né? Ah, sou eu. Mas é um sentimento muito gostoso, né? É muito diferente. Mas você acaba assumindo o papel como que naturalmente. Você é avô mesmo com os netos, aí não tem muita preocupação de educar, é mais de fazer os gostos, tudo. Elas até brincaram, né, outro dia,
que acho que tava a Sayuri aqui, a Haru e a Sayuri. A Sayuri fala, eu tinha feito alguma coisa que eu já ia dar uma bronca. Quem fez eu sei que, pai, foi a Sayuri. Aí elas me imitando. Aí o papai falou assim, foi a Sayuri. Ah, tá bom, então tudo bem. Aí, ou seja, o papel de vô encarnou naturalmente. Mas é um sentimento muito gostoso, muito bom ver isso acontecer, porque parece que a vida se renovando, né? É uma geração nova que está surgindo e partiu da gente. Então é diferente, é muito emocionante participar disso. E a gente teve uma felicidade muito grande porque a nossa filha Carol, ela é muito boa mãe. Então é uma mãe que eu admiro muito a maneira como ela educa as filhas, né? Então eu acho que não poderia ter um presente melhor do que ver a forma como ela educa as filhas dela. É simplesmente maravilhoso. Então, isso aí já vai entrar na próxima pergunta que eu vou fazer. Você olhando a sua filha como mãe e te dá todo esse orgulho, né, de ver como que ela educa as filhas dela. Eu queria perguntar para vocês, assim, no âmbito de experiência mesmo, talvez não só da vida de vocês, mas na vida com outras pessoas que vocês aconselham, enfim. Como que nós, como pais, podemos, assim, aceitar com tranquilidade as escolhas, às vezes, não muito boas que nossos filhos vão fazer? Eu costumo dizer assim, Tati, a gente pode falar, pode chamar para conversar, pode apontar algumas coisas, mas a gente tem que respeitar, né? E rezar muito, porque às vezes você está vendo que aquilo não vai ser bom, mas se você já fez a sua parte, você já chamou, já conversou, já falou, e a pessoa insiste, então só nos resta rezar e aceitar também, porque as escolhas são deles, não são nossas. Não é essa que eu sonhei para você casar. Não, eu sonhei, mas a pessoa sonhou isso. Então, às vezes é um pouquinho, não chega a ser um preconceito nosso, mas acaba sendo, né? Não, eu não queria que você casasse com essa pessoa. Não, quem escolhe são eles que vão casar, né? A gente pode aconselhar, pode abrir alguns olhos, olha, vê por aqui. E se isso não funcionar, aceite e reze, que é a única a solução que eu vejo mais plausível, né? Sim, e também, olha, se não for uma pessoa boa, eles só vão começar a ver os defeitos quando a gente parar de implicar. Isso é verdade. Enquanto a gente fica implicando, ela não é uma pessoa boa, os defeitos vão continuar todos ocultos. Aí um dia que a gente vai parar que eles vão ver. Então, independente de se você gosta ou não gosta, se parece que é uma pessoa boa ou não, a primeira coisa é encarar com naturalidade, aceitar e principalmente acolher, receber em casa, que a nossa casa está sempre aberta. Até porque, no nosso caso, uma família numerosa, é uma prova de fogo, né? Ou seja, chegou aqui com esse monte de futuros cunhados e cunhadas, ou seja, você pensa bem, porque o negócio aqui é punk, não é Quando a Carol começou a namorar o marido dela, o Ayrton, né? Ele veio passar o Natal com a gente. Falei, bom, ou vai ou racha, né? Porque ele viu a confusão que ele ficava decorando o nome de todo mundo, ele tinha até dor de cabeça, porque era muita gente falando ao mesmo tempo. Bom, acho que ele gostou, né? Porque ele ficou... Gostou, e é uma pessoa maravilhosa. Então assim. E aí você entrou e falou da Carol. Eu queria que você falasse aí o nome de todos, por favor. Agora eu vou fazer uma prova real aqui. O nome de todo mundo. Olha, eu sei a data de nascimento de todos, mas a idade eu não sei, porque todo ano muda. Então... Mas o nome você sabe, né? Vamos ver agora. A Carol, né? A Carol, que é de 92, depois o Pedro, que é de 95, o João Lucas, de 97, o José Felipe, de 99, a Gabi, de 2001, depois a menor distância, a Gabi e Maria Clara. Maria Clara é de 2002, depois o Rafa em 2004, a Cécia em 2006, o Vicente em 2012, a Tereza em 2014 e o Álvaro em 2017. E depois as duas netinhas, a Giovana Haru, que a Haru, mais velha. que é a nossa neta mais velha, que ela é de 2015. E a Sayuri, que é mais nova. E a Sayuri também de 2017. Gente, assim, ó, maravilhosa a live. Eu poderia ficar, assim, 3 horas aqui conversando com vocês, mas
A gente Tô- pode marcar outra, fica tranquila. Tranquilo. Se você quiser depois que a outra tivesse aquele tom mais doutrinal, alguma coisa assim, também estamos à vontade, porque é um assunto que eu confesso para você, Tati, que esse tema de abertura aos filhos é um tema de muita reflexão, assim, a gente sempre pensa, volta nesse assunto. Eu confesso a você que muitas vezes eu também fiz uma espécie de quebra de braço com Deus aí, mas será que, como que é isso, como que é aquilo, como é aquilo? E aí a gente vai aprendendo, acho que a gente tem um pouco de obrigação de compartilhar com as pessoas também, porque é um tema muito sensível isso, né? E também mesmo um tema muito sensível a questão do método natural, como espaço, como forma de expansão. O método natural é uma coisa fantástica que faz a gente crescer tanto no amor conjugal, porque sabe a gente esperar, entender melhor, no fundo você começa a entender o funcionamento da mulher, ou seja, fala como é muito difícil entender a mulher. Se o marido participa muito de viver o método natural, seja como uma forma de evitar, quando for moralmente correto evitar, isso gera uma cumplicidade que leva você a conhecer que o humor da mulher é cíclico, que dependendo da fase aquilo muda. Isso vai gerando uma cumplicidade que faz o amor conjugal ficar muito mais forte, né? Saber, olha, agora não podemos, mas depois pode, um esforço para estar mais carinhoso. Ou seja, isso gera uma intimidade muito interessante. Isso é a abertura à vida e também entender um pouco o ciclo da mulher enfim, para a gente evitar ou não evitar quando for o caso, também fortalece muito o amor conjugal. Eu posso falar por experiência própria que aí está grande parte do nosso segredo, foi ter descoberto isso e depois ter esse esforço para colocar em prática no nosso casamento. Então, estamos à disposição, podemos voltar sim. Desculpa que eu falo muito, né? Você faz uma pergunta, eu faço uma resposta longa, assim. Mas quando a gente vai falar do que a gente gosta, a gente tem essa mania de querer falar demais, né? Estamos à disposição para voltar outras vezes, será um prazer enorme. Não, então como é que fala? Eu vou aproveitar mais um pouquinho, vou fazer uma última pergunta, porque se eu não fizer essa, depois a pessoa me bate. É, eu costumo dizer, falo muito para as pessoas aqui, que para um casal católico não existe essa questão de acidente. O acidente, o filho visto como um acidente, não estava planejado, isso não existe. Mesmo que você esteja espaçando, né? Se você tem um ato conjugal, o fruto do ato conjugal pode ser um filho. Então, ele pode vir naquele momento ou não. Uma pessoa me perguntou aí se todos os filhos vieram quando vocês deram, tipo, o start. Não, agora a gente está aberto, vamos lá. Ou se veio algum assim que caiu como um acidente. Acho que 11. Só 11 vieram como acidente. Eu costumo dizer que em casa os filhos não foram planejados, mas foram muito desejados, né? E isso a gente desejava muito ter outro filho. Claro que quase nunca foi um planejamento. Ah, não, teve um que foi um planejamento, foi o que deu mais trabalho, né? Mas tá muito bem. Então, eu sempre costumo dizer isso. Nem sempre planejados, mas muito desejados. E isso foi muito importante. O planejamento já estava no sim no dia do casamento, né? Então, assim, eu queria muito... Bom, desculpa. Não, eu queria muito agradecer novamente. Eu vou convidá-los novamente para outras lives, né? Eu vejo que no Instagram da Andrea, ela faz muita live e responde muita questão com adolescentes, e eu fico lá sempre para poder aprender, né? Que meu jogo de videogame, ele tá mudando de fase, né? A minha mais velha, ela tem 11. Então, tá começando a entrar nessa fase. Então, como eu falo para o pessoal, a gente tem que sentar e observar quem é mais capacitado, quem está à frente da gente para a gente aprender. Então, enquanto algumas 2, 3 filhos ficam aí tentando aprender comigo, eu estou aqui observando vocês e tentando aprender com vocês. Então, indicar aí para o pessoal que está assistindo a live,
sigam a Andréia, sigam o Fábio. A Andréia, quando ela pode, ela está sempre lá tirando dúvida, fazendo live. E assim, como eu aprendo com ela, vocês também vão poder aprender. E graças a Deus vocês são muito dispostos a dar palestras, são muito, ajudam muito, né? E a gente precisa muito de testemunho como o de vocês, para poder até ir clareando, né? Como você falou, né, Fábio? O assunto abertura à vida, que é um assunto tão delicado, né? E tão difícil de compreender nos dias de hoje, né? Tão difícil, mas... Não é impossível, né? E é radicalmente importante isso para que a gente seja feliz. Ou seja, se você quer ser feliz no casamento, esse ingrediente não pode faltar. Então tá, eu queria agradecer e vou convidá-los novamente. Foi uma live maravilhosa. Eu vou salvar essa live, vou jogar no YouTube. E queria agradecer e que Deus abençoe vocês, os filhos de vocês, o casamento de vocês e a generosidade de vocês, não só nos filhos, mas também em todos os ensinamentos que vocês passam para nós. Obrigada, a gente que agradece, Tati. Foi muito gostoso essa conversa que nós tivemos aqui hoje. Muito obrigado e parabéns por esse trabalho que você faz, Tati. É um trabalho que com certeza dá muitos frutos, faz muito bem para as pessoas. Você transmitir essa sua alegria, transmitir esse brilho nos olhos de quem tem Deus no coração, isso é fundamental. No mundo que a gente está, essa semente que você está plantando vai dar frutos. Eu conte sempre com as minhas orações para que Ele dê força, para que você não desista, muito pelo contrário, que cada vez mais difunda essa alegria da fé que você transmite a cada palavra que você fala. Então foi um prazer enorme, acho que foi quase 2 horas aí, mas parece que foram 10 minutos. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Então tá, eu agradeço, tchau, até a próxima live. Tchau, gente. Obrigada, viu? Beijo.